Esse filme aqui sobre o qual quero falar hoje é conhecido por diferentes nomes. Um deles é A Troca, que se aproxima um pouco mais do título original. O outro é Intermediário do Diabo, que é um título que meio que não faz sentido nenhum. Mas independente de por qual nome você conhece esse filme, uma coisa é certa. Ele é possivelmente um dos grandes filmes de terror da década de 80. Vamos conversar um pouquinho sobre The Changeling, então? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme A Troca. Esse é um terror canadense lançado em 1980, dirigido pelo Peter Medak. E o que é mais interessante a respeito desse filme é que ele é supostamente baseado em uma história real que teria acontecido com o co-roteirista Russell Hunter. Essa história real envolvendo aí o co-roteirista, ela teria acontecido no final da década de 60, e o que é mais interessante quando você pesquisa um pouco sobre o assunto é que praticamente tudo do que teria acontecido com ele acabou sendo incorporado nesse filme. O que acaba se tornando também uma das principais qualidades desse filme, que é uma coisa que eu vou discutir daqui a pouco. A maior diferença então entre a história real e a ficção está na figura do protagonista. O filme conta a história então de um sujeito chamado John Russell, que é interpretado pelo George C. Scott, que logo no início do filme acaba perdendo a sua família num acidente trágico. Ele e a família estavam de férias numa região isolada, assim, coberta de neve, e o carro deles acabou estragando. Então eles empurraram o carro até um telefone público, ele foi até o telefone para poder ligar para alguém e pedir ajuda, enquanto a família ficou no carro. Só que aí, um caminhão e um carro vieram em direções opostas, um tentou desviar do outro e acabaram batendo no carro dele que estava estacionado. Ou seja, a família dele morreu e ele ficou ali sem poder fazer nada. Depois de um tempo de luto, ele resolve então abandonar o seu apartamento na cidade e se mudar mais para o interior. Ele vai recomeçar a vida trabalhando como professor de música numa outra universidade. E aí, o que é mais estranho de tudo é que ele acaba alugando uma mansão enorme para morar sozinho. Essa mansão ela é protegida pela sociedade histórica da cidade, então eu acredito, apesar do filme não deixar isso muito claro, que ele conseguiu um aluguel bem barato pelo fato de que enquanto ele estiver morando naquele lugar, ele vai ser preservado. Afinal, a casa vai deixar de se desgastar tanto, uma vez que tenha gente morando lá dentro, ao invés de ela, por exemplo, ficar trancada o tempo todo. Eu acredito que seja isso, mas o filme não faz muita questão de explicar. Até porque o filme está muito mais interessado em outra coisa, que é mostrar a presença sobrenatural que habita aquele lugar. E essa presença se manifesta de diferentes maneiras. Ele escuta uns barulhos muito estranhos que acontecem todo dia no mesmo horário e que param de uma hora para outra. As portas também parecem ficar se batendo sozinhas e alguns objetos também parecem se mexer sozinhos. Ele até tenta buscar alguma explicação racional para aquilo que estava acontecendo. E aí, obviamente, que em certo momento alguém fala que é o encanamento ou alguma coisa assim, porque essa é sempre a desculpa em caso de casa mal assombrada, né? Mas chega um momento em que ele não tem mais como ignorar a presença sobrenatural lá dentro, que é quando uma janela lá no alto da casa se quebra sozinha. E aí ele resolve então investigar para ver qual janela é aquela, de qual quarto que é, e ele encontra uma parede falsa que leva a um quarto de criança que fica escondido no alto da casa. E dentro desse quarto, que está fechado há muito tempo, tem uma cadeira de rodas infantil. Convencido então de que algo de muito estranho e muito errado aconteceu dentro daquela casa, ele resolve então fazer uma sessão espírita para tentar se comunicar com aquele fantasma. Aliás, é interessante observar que tudo isso também supostamente aconteceu com o roteirista quando ele morava numa casa em Denver no final da década de 60. Ele também escutava barulhos estranhos todos os dias no mesmo horário, e esses barulhos aparentemente paravam no momento em que ele saía da cama e colocava os pés no chão. E além disso, ele também encontrou um quarto escondido e fez uma sessão espírita para tentar se comunicar com o fantasma. E foi através dessa sessão que ele conseguiu encontrar algumas respostas a respeito da identidade daquele fantasma e de por que ele estava assombrando ele. Porque uma das coisas que esse fantasma falou para ele durante a sessão espírita foi que ele estava envolvido numa espécie de conspiração. E eu sei que dá pra gente desconfiar dessa história do roteirista, e tudo bem. A questão principal aqui não é necessariamente se aquilo que aconteceu com ele aconteceu de verdade ou não, mas sim que, pelo fato de ele acreditar que aquilo aconteceu com ele, a história acaba tomando um rumo um pouco diferente. Porque uma vez que ele acredita naquilo, o protagonista dele também acredita. E essa é uma diferença crucial dentro do terror. A crença incondicional
no sobrenatural. Por exemplo, o John Russell do filme, ele em nenhum momento duvida da sua própria sanidade. Ele encara o sobrenatural de uma maneira muito mais pragmática. Aquilo é um problema que ele precisa resolver. E o que é mais interessante aqui é que talvez, se ele conseguir resolver esse problema, ou seja, se ele conseguir salvar aquela alma, ele talvez também possa compensar um pouco da sua própria perda. Ou seja, ao agir agora, ele pode compensar a sua falta de ação no momento da morte da sua família. Mas aí tem um outro ponto que eu acho importante de destacar, aqui, apesar de o protagonista acreditar no sobrenatural, o filme não deixa de ser assustador por causa disso. Muito pelo contrário. Na verdade, ele é muito assustador, só que ele é assustador de uma maneira muito contida, porque ele não fica explicitando a presença do fantasma o tempo todo, a gente sequer vê aquele fantasma. Por exemplo, tem uma cena em que a gente só vê a presença daquela cadeira de rodas no alto da escada, e só aquela cadeira de rodas parada ali é suficiente para deixar a gente muito assustado, porque a gente sabe que ela não deveria estar ali, a gente sabe aonde ela estava antes disso, e a gente sabe que é muito difícil dela ter chegado até onde ela chegou. Então a cadeira de rodas em si, ela não precisa fazer mais nada a não ser estar ali para ser assustadora. É isso que eu digo que é simples, porém extremamente eficiente. Um outro ponto que eu acho muito interessante é a maneira como o filme consegue deixar claro pra gente as intenções e as emoções do fantasma. Tem uma hora, por exemplo, que o John tá procurando um medalhão e ele não encontra, então o fantasma meio que entrega o medalhão pra ele. Em outro momento a gente vê um flashback que é basicamente o fantasma contando a sua história pro protagonista. E tem uma outra cena que é a minha preferida, que é quando o John chega em casa e todas as portas e janelas estão se batendo ao mesmo tempo, e a gente percebe que é porque o fantasma tá irritado. Só que o que é mais importante aqui é que, apesar de o fantasma estar irritado, ele em nenhum momento coloca o John em perigo, porque ele entende que o John é a única pessoa que pode ajudar ele, ao contrário das outras pessoas que acabam atrapalhando ele ou que acabam atrapalhando a investigação que ele está fazendo. Essas sim sofrem as consequências. Aliás, para falar um pouquinho mais a respeito dessa investigação do protagonista, eu vou ter que entrar um pouquinho mais em spoilers, então fica aqui o aviso de que eu vou contar um pouco mais sobre o final do filme. Porque o que a gente descobre ao longo do filme é que aquela casa, há muito tempo atrás, pertencia a uma família que estava prestes a herdar uma fortuna. Só que quem ia herdar aquela fortuna não era o pai da família, e sim o filho, a criança. Só que essa criança era muito doente e não se sabia se ela ia sobreviver por muito tempo. E caso ela morresse, a fortuna não iria para o pai, iria para outras pessoas. Então, para evitar de perder essa fortuna caso a criança morresse, o pai acabou matando a criança e substituindo ela por uma criança que era muito parecida com seu filho, porém que era muito mais saudável. Porque aí essa outra criança ela ficaria viva tempo suficiente para poder dar aquela fortuna e ao mesmo tempo ela seria controlada pelo seu novo pai. Aliás, é daí que vem o título original do filme, The Changeling, que significa literalmente uma criança que foi secretamente trocada por outra na infância. Só que essa expressão ela também se refere a uma criatura do folclore europeu, descrita como uma descendente de uma fada ou de um troll ou de um elfo ou de alguma outra criatura lendária que foi deixada secretamente no lugar de uma criança. Ou seja, também é uma troca, só que é uma troca por uma criatura sobrenatural. E esse elemento sobrenatural eu acho muito interessante, porque eu acho que ele adiciona uma camada a mais de interpretação para esse filme aqui. Afinal, aquela criança que foi trocada na infância e que hoje se tornou um poderoso senador, acabou passando a sua vida toda vivendo a vida de outra pessoa. Ela é a sombra de uma outra pessoa, ela é alguém cuja própria existência é ameaçada pela mera menção ao seu passado. Tanto é que ele morre apenas ao ser confrontado com a verdade. E fazendo essa leitura assim mais do sobrenatural, isso acaba tornando a cena final ainda mais impactante, porque na cena final a gente vê a alma desse cara caminhando em meio às chamas da antiga casa dele. E essas chamas elas representam ao mesmo tempo a destruição daquele lugar e a destruição daquela história, mas também a condenação daquele personagem ao inferno. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. E se você gosta do terror da década de 80, você vai gostar desse outro vídeo que eu preparei. A gente se vê na próxima então, até mais, tchau, tchau.